Olá, sou o Emerilson, estamos aqui na estreia do nosso podcast Cidades Sustentáveis, um podcast onde a gente vai falar sobre as questões de sustentabilidade, principalmente em áreas urbanas, os grandes desafios que a gente tem para gerir uma cidade, ainda mais agora, né, falando das questões de desastres climáticos, como as cidades têm que estar preparadas, né, para esse novo tempo, trazendo aqui pessoas que eu considero conhecedores, professores, funcionários públicos, profissionais da iniciativa privada, gente que faz a cidade se movimentar, empresários, ativistas, mostrando o ponto de vista de cada um, mas sempre buscando um alto nível dentro dos nossos debates e trazendo soluções. O nosso podcast Cidades Sustentáveis, ele vai trabalhar sempre dentro de uma ótica construtiva de soluções para a temática ambiental, né, que é um desafio. Como as cidades recebem as pessoas, como a cidade tem o seu desenvolvimento socioeconômico alinhado numa necessidade de conservação ambiental, conservação dos seus recursos naturais, e a união deles, desses dois pilares, serviços socioeconômicos e serviços ecossistêmicos, como esses pilares sustentam a qualidade de vida e o bem-estar humano. Hoje eu estou aqui com o Dr. Pedro Niebuhr. O Dr. Pedro é um colega de longa data, vem trabalhando primeiro na advocacia, no direito urbanístico. Eu vou deixar até que o Dr. Pedro se apresente e depois vamos começar um bate-papo descontraído, mas com muito fundamento técnico-científico para abrir, então, o nosso programa de estreia Cidades Sustentáveis. Tudo bem, Pedro? Tudo certo, Emerilson. Meu amigo, fiquei felicíssimo pelo convite. A gente já tem essa parceria aí profissional de mais de uma década, né, Emerilson? Que se transformou numa amizade ao longo dos anos, troca de ideia, enfim. E a gente pensa de forma muito similar os problemas da cidade, né? Então, fiquei tocadíssimo por ter sido lembrado para fazer esse primeiro episódio, discutir alguns assuntos que interessam ou que são relacionados aqui com a nossa cidade de Florianópolis, que é um case, né, Emerilson? Exato. Eu acho que Floripa congrega assim todos os principais desafios e as variáveis assim que envolvem esses assuntos de sustentabilidade nas cidades, né? E refletir um pouco, trocar alguma ideia a respeito, sabe, de alguns desses pontos chaves é muito interessante. Eu faço isso tanto profissionalmente como advogado no escritório Menezes Niebuhr Advogados Associados, quanto na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu leciono disciplinas de direito ambiental, direito urbanístico e direito administrativo. Então, gosto muito desse assunto. De novo, fiquei honradíssimo por ter sido lembrado para esse primeiro episódio. E é isso aí, vamos lá, estou à disposição. Pedro, e como é que é essa tua trajetória, né? Porque é muito bacana quando a gente vê um profissional que sai, né, que a gente chama de chão de fábrica, né? Sai ali da área profissional, da execução, né, do trabalho, no teu caso o direito ambiental e urbanístico, e vai para a docência. Porque às vezes a gente faz uma crítica muito positiva que o profissional da docência não tem, muitas vezes, a prática, né? E quando a gente tem um profissional que une esses dois fatores, eu acho que se torna muito mais fácil e ágil, né, tu passar o conteúdo, né, Pedro? Curioso, né, Emerson? Eu não tinha parado para pensar assim, especificamente nisso, mas de fato na minha carreira aconteceu esse movimento mesmo. Primeiro, como advogado trabalhando nesses assuntos, eu me tornei interessado sobre esses temas. E depois acabou de acontecer, né, mestrado, doutorado e docência, de eu, né, ter tido uma oportunidade de ingressar nos quadros da Universidade Federal, e já com esse viés, né, da iniciativa privada, da advocacia, e portanto em alguma medida, né, com toda a humildade, mas apresentar uma abordagem diferente para os alunos, sabe, de quem está vivendo problemas que são reais, assim, cidade que a gente vê ao nosso redor. Então, as discussões que eu procuro, né, desenvolver em sala de aulas, em pesquisa, ela tem sempre, sabe, esse foco, essa mira em resolver um problema concreto. Acho que isso é legal, sem falsa modéstia. Acho que esse é um diferencial. São muitos os professores que têm essa pegada, prática executiva, né? E que bom, né, que eu possa dar a minha modesta contribuição com a minha perspectiva, no meu lugar de fala, para, né, abrir a mente dos alunos, enfim, e dar essa percepção mais plural desses problemas.
Eu senti isso, Pedro, quando comecei a dar aula na pós-graduação na área ambiental, né? O pessoal do direito ambiental. Demos, inclusive, no mesmo curso, né? No mesmo curso, né? Foi na pós-graduação de Direito Ambiental e Urbanístico do SESUSC, coordenado pelo professor Marcelo Dantas. Exato, grande professor Marcelo Dantas, que também vai ser um dos nossos convidados aqui, né? E essa questão, os alunos sempre... Tu vê que eles ficam muito atentos em estudos de caso, né, Pedro? Na área ambiental, eu sempre digo, é a mesma coisa que eu falo para os meus alunos que muitas vezes querem ir para o mestrado, né? Alguns até querem ir para o doutorado, e eu digo, se você está na área ambiental, exercite a prática. É isso aí. Né? Eu me formei em ciências biológicas, fui para atividade prática de gestão ambiental. Anos depois eu fui fazer um mestrado, mas aí você chega com uma bagagem de vida. E eu digo que essa bagagem de vida na área ambiental, não só para a docência, mas eu digo também para quem está no serviço público, para quem está na magistratura. Serviço público, por exemplo, você muitas vezes vê um servidor público que vai trabalhar na área de aprovação de projetos, na área ambiental ou na área urbanística. Você vê muitas vezes que o começo ali não é fácil, né? Porque ele vai entrar numa linha de frente e ele precisa dessa bagagem. Né, se o sujeito não teve experiência profissional, ele acaba assumindo uma posição dessa de tomada de decisão sem esse background, essa experiência que tu conseguisse reunir, assim, pode ser um desastre, ou uma dificuldade muito grande de tu calibrar isso lá na frente, sabe? É fundamental, né, a gente trazer isso para os nossos espaços, para os lugares onde a gente tem essa oportunidade de compartilhar ideias, de troca de ideias, esse nosso background. E eu gosto muito disso, de fazer essa relação. A minha disciplina de Direito Ambiental na UFSC é basicamente isso. O estudo de caso desse semestre, por exemplo, foi o caso da Ponte da Lagoa da Conceição. Exato. Uma obra licenciada pelo Estado, uma obra do município necessária, né, pelo Estado. Há 10 anos a comunidade, o setor ali empresarial, comercial, vinha reclamando, e mobilizado também com moradores, reclamando pela melhoria. Tem questão ambiental, né, que tu podes falar até melhor do que eu, em função daquele canal muito estreito do canal. Né? Então, assim, tava 10 anos a CIF engajada, pleiteando e fazendo estudos e coletando elementos assim para convencer o município. A CIF é a Associação Comercial, né? A Associação Comercial Industrial de Florianópolis, a fazer a obra, entre outras entidades. De repente, ela é licenciada, sai de acordo com o que prevê a regulamentação ambiental, e o Ministério Público Federal discordando, às vezes, do equipamento, não queria, acha errado ser tão alto, tão calado, tão né? Traz questões assim jurídicas para tentar impedir o prosseguimento dessa obra. O estudo de caso do semestre foi esse. Olha, tá aqui a ação, o que vocês acham que vai acontecer? Estudo de caso, né? Uma questão prática, porque eu sempre digo que na área ambiental a gente tem uma dificuldade de explicar muitas vezes para pessoas o que é risco e o que é impacto ambiental. Então, assim, tu não pode impedir uma atividade por risco, né? Senão, vou dar um exemplo muito simplista que eu sempre coloco para os meus alunos. Eu paro de fabricar carro porque você tem risco de atropelar pessoas. Isso é risco. Como é que você trabalha com risco? Você trabalha com risco com gerenciamento, com controle. Né? Então, essa diferença que a gente tenta, às vezes, trazer para a sociedade civil, o próprio movimento ambientalista, muitas vezes, não tem muito essa noção, né? E quem vem da engenharia sabe muito bem o que é risco e o que é impacto. Né? Isso diz muito, assim, Emílio, com a aplicação de conceitos que a gente aprende na teoria, quando a gente transporta eles para a prática. Uhum. Né? Se tu não tem essa vivência profissional, na iniciativa privada, né? Essa experiência, tu vai ter uma dificuldade depois de aplicar esses conceitos que tu aprende lá nas ciências ambientais, no direito, na vida real, porque não é tão redondo assim uma coisa com a outra. Então essa ponte que a gente consegue fazer, né, da nossa atividade profissional com a atividade de docência, eu acho que é bem, pelo menos, interessante. Pode não estar correta, às vezes não se resolve também na base do certo ou do errado o problema, né, mas sinaliza um caminho necessário especialmente para Florianópolis, onde tem tanta, sabe, às vezes preconceito, militância, preconcepção envolvida nesses debates que são normalmente calorosos, sabe? Como é que tu vê, Pedro, essa questão na área ambiental dessa polaridade, né? Eu vejo nesses 30 anos como profissional que essa polaridade ela está cada vez mais acirrada.
Hoje a gente está num país polarizado, né? Todas as discussões elas entram num grau de polaridade que tu não quer entender o outro, tu só quer mostrar o teu ponto de vista. E na área ambiental a gente trabalha com muitos intervenientes, né? Na administração eles chamam de stakeholders, né? Esses intervenientes, num licenciamento ambiental de um empreendimento, de uma obra de infraestrutura, de uma hidrelétrica, de uma rodovia, de um empreendimento particular, um loteamento, enfim, você tem vários olhares. Né? Tem o olhar daquele cara que mora ali do lado e a obra vai causar um transtorno temporário para ele, tem o lado da prefeitura que tem que aprovar o projeto, tem o lado da necessidade de moradia, mas essa polaridade, né, Pedro, ela dificulta esse discurso. O problema é cada operação, um, né, né? Merilson, cada um querer fazer prevalecer a sua percepção de mundo sobre o demais. Quando, na verdade, essas decisões elas deveriam ser construídas assim no intuito de ponderar mesmo, de fazer amarração. São diferentes atores que têm interesse nesses assuntos. Vamos tentar contemplar todos eles na medida do... Esse deveria ser o objetivo do processo de tomada de decisão, né, Pedro? Nessa matéria. E acaba, às vezes, não sendo. E isso é agravado com uma circunstância em Florianópolis ainda mais específica e particular, que é o fato de que aqui a gente, sabe, congrega múltiplas variáveis, assim, cada uma puxando para um lado diferente. A gente é capital do estado, numa região metropolitana, no centro geográfico do nosso litoral. Pedro, e assim, né? eu quero já abordar isso, né, porque são essa série de fatores numa cidade muito peculiar. E nós estamos aqui hoje no programa de estreia, né, do podcast Cidades Sustentáveis. Um papo que já está engrenando com o meu convidado, o Dr. Pedro Nebu, docente da UFSC e advogado militante na área de direito ambiental e urbanístico, e estamos aqui, né, justamente nessa discussão, ou seja, como discutir, né, uma cidade com vários interesses, né, e como é que isso trabalha dentro da previsão de uma cidade sustentável. Pedro falava agora há pouco, né, como é que ele passa esse assunto para os seus alunos na universidade, e eu falava que a gente tem uma cidade muito peculiar, né, Pedro? A gente tem uma cidade numa ilha, a gente tem uma cidade com relevo muito dobrado, né? Então, com essa questão hoje que a gente discute com muita seriedade, que são esses eventos climáticos extremos, né? Hoje não é mais novidade para ninguém, não tem mais como você não dizer, né, que esses efeitos climáticos, né, causados em parte pelas atividades humanas, ele imprimiu nas cidades essa necessidade da preparação para os desastres climáticos. Nós estamos num estado que a gente não tinha um furacão, né? Tivemos aí acho que uns 10 anos atrás, né, esse evento que para nós era um evento que a gente não sentia, e a gente consegue ver, né, chuvas cada vez mais intensas, ressacas cada vez mais intensas, e o fato de tu morar no espaço litorâneo, que é o espaço terra-mar, ele confere essa necessidade de preparação. E como eu falei, cidade peculiar, né, Pedro? A gente, hoje, pelo Código Florestal, né, mais de 60% das cidades são áreas protegidas, ou é duna, ou é mangue, ou é vegetação de restinga, que não é preservação permanente, mas tem um grau de proteção pela lei da Mata Atlântica. Então, como trabalhar, né, Pedro, o desenvolvimento urbano com essas restrições que se apresentam e são necessárias, né? Exatamente isso, é difícil, eu vou até te devolver a pergunta, assim, é dificílimo equacionar, né, essa pressão das pessoas para ocupar esse espaço que é Florianópolis. Há um interesse na cidade como um destino, as pessoas estão se mudando para cá porque aqui é um lugar legal de viver, isso sem contar com todas essas outras questões, né, de localização da cidade no nosso estado e do papel que ela tem político no estado. Então há uma pressão por um maior adensamento, e do outro lado há, né, um grau de restrições ou de variáveis ambientais que tornam esse ambiente super delicado. Uhum. Como equacionar isso? Como, sabe, uma sinalização que é normalmente defendida aqui em Florianópolis, nos debates que a gente teve, por exemplo, revisão do plano diretor, seria escolher alguns bairros para tentar, nessas regiões, providas por uma infraestrutura urbana mais, né, melhor organizada, adensar, inclusive verticalizar a ocupação do solo.
Mas daí o sujeito começa a falar em verticalização, já também desperta aquela paixão que a gente falava há pouco, ou interesse contrário do morador que não quer gosta dessa ideia, ou que tem medo que Floripa vire um São Paulo. Né? E no fim das contas a gente vai ter que chegar a alguma decisão, porque a cidade é para todo mundo, né? Para quem quer estar aqui, não dá para fechar a porta, não dá para fechar a ponte. Exato. Mas ao mesmo tempo a gente também não quer, né, comprometer o nosso potencial natural. É difícil, né, chegar assim. É um paradoxo, né, Pedro? Porque assim, por exemplo, uma cidade adensada, você consegue concentrar os serviços de infraestrutura, saneamento, saúde, educação. E o custo da infraestrutura por baixa per capita muito. Acaba sendo bem mais baixo do que aqueles modelos praiados. Exato. Né? Só que no imaginário popular, né, quando contraintuitivo. No imaginário popular as pessoas pensam que tu vai imprimir o adensamento sem infraestrutura. Né? A primeira coisa que a pessoa pensa, não, mas como é que tu vai aumentar o número de pavimentos nesse zoneamento com essa rua do jeito que está, com esse saneamento do jeito que está? Tem um fundo, né, de razão nisso, porque você tem que dotar a região de infraestrutura para depois vir a parte de desenvolvimento urbano. Mas nem sempre é assim. Né? E muitas vezes a questão econômica, ela caminha, né, a necessidade de moradia, ela caminha muito mais rápida do que as regulamentações urbanísticas e ambientais, né, Pedro? Então a gente tinha um plano diretor em Florianópolis, datado de 85, ele não era um plano ruim. Só que o que acontece? A pressão pelo desenvolvimento econômico, a pressão imobiliária, ela foi muito mais rápida. Né? Você tinha áreas, por exemplo, que naquela época tinham sido planejadas em Florianópolis, que eram como se fossem reservas, né, para o crescimento futuro da cidade. Né? As antigas áreas de exploração rural. Quem me falou isso foi um dos arquitetos que desenvolveu o plano diretor naquela época, e ele disse, cara, que as áreas de exploração rural, elas justamente eram áreas de futura expansão urbana. E o que aconteceu em Florianópolis? Essas áreas de expansão rural, elas tinham um valor de venda muito, muito mais baixo do que tu morar em áreas que já tinha um zoneamento urbano, como era o caso do centro da cidade. Com infraestrutura urbana. Com infraestrutura, que era o caso da Trindade, né, Pedro? E aí tu viu áreas como Rio Vermelho, como Campeche, que eram áreas de exploração rural, ter uma ocupação até muito mais rápida do que as áreas que já estavam aptas. Né? E bem desordenada, né? Diga-se de passagem. Total. Eu acho, Emerilson, tem uma hipótese assim, para esse cenário de que a gente vê de grande desconformidade urbanística e ambiental que tem na nossa cidade. Digo isso, que há um grande índice de desconformidade urbanística e ambiental a partir de dados da própria prefeitura, né? Que estima que mais da metade das ocupações são irregulares aqui em Florianópolis. Mais da metade, né, Pedro? Então, assim, nós teríamos duas cidades em Florianópolis, isso, né? A regular e a irregular, Eu tenho né, uma hipótese para isso. Eu acho que, assim, uma das causas para esse cenário reside na própria regulamentação ambiental e urbanística. A gente, naquelas primeiras gerações de legislação urbanística, a gente foi tão detalhado, sabe, tão minucioso ao definir, por exemplo, padrões construtivos de uma casa, de um lote. Vai na minúcia, né? Foi numa minúcia, foi num nível de detalhe tão grande, supondo que se não tivesse essa regulamentação as pessoas iam fazer errado, iam morar em situação inadequada, que a gente acabou alijando do mercado regular parcela expressiva da população que não conseguiria ou que não tinha interesse em atender aquela regulamentação lá, aquela normatização. Então, assim, a minúcia, a altura do pé direito, a quantidade de cômodos dentro de uma casa, o espaçamento, sabe, na sala de estar em relação à cozinha, a necessidade de ter um lavatório. Cara, o sujeito que... Eu costumo dar o exemplo, né? O pai de família tem um filho, o filho, né, se tornou adulto, se casou e engravidou. Ele morava com o pai. Agora ele tem, depois de engravidar, ele tem 9 meses para bolar uma solução para acomodar a família dele que está vindo. Sim. Qual é a solução, né? Vamos fazer uma edículazinha lá atrás de casa. Exato. Ele tem 9 meses para terminar aquilo. E ele vai fazer aquela obra com um esforço, sabe? Sobrenatural. Às vezes ele vai construir com as próprias mãos, com a ajuda de conhecidos, o negócio. Se esse cidadão vai estar preocupado em atender uma regulamentação urbanística para licenciar, aprovar, desenvolver um projeto, e o projeto, sabe, não tem nem recurso para isso. O pouco que sobra ele vai comprar de material de construção e depois se preocupar com...
Então, assim, a gente dedicou muito, eu digo isso assim, isso código de obras, que eu estava me referindo agora, padrão construtivo, mas vale mesmo para parcelamento de solo, loteamento e desmembramento, sabe? A gente se dedica muito a estipular um cenário ideal que é irreal, né? Um cenário que a gente não vai conseguir alcançar na nossa realidade cultural brasileira. E daí, quando a gente fez isso, quando a gente estipulou que para um parcelamento de solo precisa ter tanta, né, uma régua tão alta, vamos assim dizer, para atender de padrões construtivos e urbanísticos, com um procedimento tão demorado e tão caro... É o 8 ou 80, né? Tu acaba empurrando todo mundo para ilegalidade. Para ilegalidade. O sujeito ia lá e passa. O Sim. pai, que tinha uma tripa, um terreno que tinha tripa, ia do morro até o, né, até o mar, dividia para os filhos, deixava uma servidãozinha no canto do terreno para o último, né, para a última área ser acessível à via, depois esse ia desmembrando. Esse cenário de coisa que a gente tem em grande parte da cidade. A gente acabou empurrando o desenvolvimento urbano para essa informalidade, vamos chamar assim, né? Espontaneidade. Tu sabe que esse ano o Floripa Sustentável, o movimento Floripa Sustentável, trouxe o professor Bertrand, que é um arquiteto urbanista, né? E ele fez vários apontamentos muito importantes para a cidade, né? E dentro dessa tua ótica, né? Que quem cria a cidade irregular é a necessidade, como tu falou, a necessidade de moradia, uma necessidade de uma atividade econômica, né? E aí ele, me lembro que ele foi fazer uma vistoria, uma visita no Rio Vermelho, né? E ele não se conformava com aquelas ruas de 1 quilômetro, né? Ele falou, cara, como é que é uma rua de 1 quilômetro, isso, né? E a rua do lado também tem 1 quilômetro, só que as duas são assim, né? Elas não se cruzam lá no final. Então, e aí isso vai começando a gerar um monte de problema. Por exemplo, né, um caminhão de limpeza pública, ele não consegue entrar nessa rua. Não faz a volta. Né? O sujeito tem que levar o lixo até... Exato, até o início da rua, né? Ou seja, muitas vezes para você água, esgoto, comprar um pão, comprar um leite de manhã cedo, você calçada, tem que ter um carro, né? Você tem que ter um carro, você tem que caminhar esse 1 quilômetro. E todos esses serviços vão encarecendo, né? Imagina você chegar com uma rede, né, de saneamento para atender a última casa. Classes de cidadão, né? Porque esse morador também está pagando IPTU. Exato. Né? Exato. Então também está contribuindo para a infraestrutura urbana, só que não chega nele. Exato. Né? Exato. Por conta desse, aí o negócio vai virando uma bola de neve. De fato, exato. É difícil. Eu acho assim que a gente devia mirar não em desregulação, não em desregulamentação. Isso eu acho que não vai dar certo, assim, tu deixar que as pessoas façam o que elas queiram. Não. Sim. Mas uma simplificação bem radical, sabe, da legislação urbanística, especialmente nessa matéria. Facilitar bastante, baratear o parcelamento do solo, né? E também endereçar uma solução para essa realidade que é nossa, que é diferente da europeia, né? Dessa necessidade das pessoas de um padrão, vamos assim dizer, socioeconômico mais baixo, que tem de prover sua própria solução, sabe, numa pegada diferente. Perfeito. Eu acho que esse deveria ser... Mas é muito contraintuitivo, porque a gente acha... Normalmente, sim, vai perguntar para um sujeito, quais são os problemas da cidade, não sei o que tu acha que é a solução... a resposta fácil vai ser, não, vamos fazer mais leis, né? Exato. Vamos empurrar uma lei nova, mais um critério, mais uma exigência e sabe, a gente vai avolumando em vez de ser um movimento contrário. E essa questão, Pedro, de fazer umas leis, tu me lembra que eu quero abordar isso mais tarde contigo, já que tu vem da área do direito e tá aqui com a gente hoje, né? O Pedro tá aqui no nosso programa de estreia do podcast Cidades Sustentáveis. A gente preparou, né, um programa que a gente pudesse ouvir esses convidados, trocar ideias, né, ter uma participação ativa com soluções. Então, hoje o nosso programa de estreia é com o Dr. Pedro Niebu. Ele vai seguindo essa linha, né, de buscar soluções para os desafios ambientais e urbanísticos das cidades. E aí tu me falava, né, Pedro, dessa questão da leis, né? É muito fácil criar leis. E eu me lembro que a gente tinha uma narrativa para os parques brasileiros, né? Que as unidades de conservação brasileira, elas eram consideradas os paper parks, né? Que eram os parques de papel. O cara ia lá, criava uma unidade de conservação e não dotava de nenhuma estrutura e saía dizendo para a cidade, nós somos a cidade que tem mais número de unidade de conservação. Mas o fim da criação dessa unidade, que não é só a preservação ambiental, é o lazer, é o planejamento urbano, é o desenvolvimento turístico, econômico,
não saía do papel, né? E outra coisa que eu digo e muitas vezes pontuo com os meus alunos ou em grupos de discussão com os órgãos ambientais, eu sempre questiono eles do seguinte motivo: vocês acham que a política ambiental brasileira está dando certo? Eu faço o seguinte questionamento: a política ambiental brasileira está dando certo? Porque falta de lei não é. Temos a lei da Mata Atlântica, temos o Estatuto das Cidades, temos o Código Florestal, que é de 64, né, Pedro? 65, 65, 2012. Né? Então, tivemos essa grande atualização dele em 2012, que foi fenomenal, mas vocês acham que está dando certo? Né? Não está. Depois eu quero ouvir a tua opinião, na minha opinião não está, porque assim, ó, a gente acha que a gente vai resolver os problemas com lei, e não é assim. Tu tem que dotar toda uma estrutura, né, de fiscalização, de discussão, ver como é que isso vai se aplicar no dia a dia, na vida real das pessoas. Tu concordas com isso, Pedro? Tu acha também que essa questão do excesso de leis não confere muitas vezes a conservação? Totalmente, né, Merilson? Primeiro, tu matou a charada, assim. São dois problemas, eu acho que para esse estado de coisa que a gente está vendo, assim. Primeiro é a lei. Que lei? Que lei é essa que a gente está tratando, sabe? Qual que é o conteúdo dela? A quem está interessando ela? Tu mencionasse aqui a questão de unidades de conservação em Florianópolis, ou no geral, né? Em Florianópolis, assim, o que foi feito lá atrás foi um absurdo, né, Merilson? Eu quero ouvir até a tua opinião a respeito. No plano diretor de 2014, saiu, e um pouco depois, isso em leis esparsas, né, até posteriores, saíram criando unidade de conservação de domínio público que pressupõe desapropriação e indenização particular de áreas imensas, muitas que não tinham, sabe, relevância ou qualquer justificativa ecológica para serem contempladas dentro de uma unidade de conservação e proteção integral. Eles criaram, os idealizadores, nessa agenda assim, de quanto mais proteção, melhor, criaram, no fim das contas, um passivo para o município gerir agora para o futuro, que vai ser dificílimo de desatar esse nó. Né? Essas pessoas que são afetadas pela criação de unidade de conservação, se o imóvel dele antes podia ser aproveitado, edificado, ele vai reclamar uma indenização. Aliás, o município já deveria ter indenizado quando criou. Deixou essa Imagina conta pra o passivo, trás, né, Pedro? né? Passivo econômico. Deixou a conta para né? trás, assim, foi um negócio meio que populista, vamos criar para ter o maior número de unidade de conservação, a cidade com o maior número de unidade de conservação, e foi feito sem nenhuma responsabilidade. E quando tu fala isso, quando a gente fala isso, logo a pessoa pensa que tu é contra, né? O resultado, né, Merilson? De tu fazer isso, o que é? A unidade de conservação não vai ser implementada na prática, e daí fica essa percepção de que a política ambiental não funciona. Exato, né? Tu vai numa oficina de plano de manejo, tu fala isso, tu é quase que crucificado, entendeu? Porque um grupo vai entender que você é contra a criação da unidade de conservação, e muito pelo contrário. Né? É praticamente impossível alguém ser contra uma unidade de conservação, mas ela tem que ser criada com requisitos, ela tem que ser criada onde você avalia os impactos, porque a criação de uma unidade de conservação, ela não tem só impacto positivo, entendeu? Ela tem impactos negativos que tem que ser gerenciado. A questão, né, da própria economia, da onde vem o dinheiro para a indenização? Isso é um impacto negativo, porque vai sair de alguma outra vai sair de algum lugar, né? Vai sair do ente público. Eu dizia, né, que a gente tinha uma cidade 70-30. Né? A gente tem quase 70% de áreas protegidas, se tu pegar as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente, as áreas protegidas de corte de vegetação pela lei da Mata Atlântica. Vamos chegar aí numa cidade 70-30. Os 30, eles têm que pagar com serviços socioeconômicos os serviços ecossistêmicos prestados por essas unidades de conservação. Então, tu não pode ter uma cidade que é só unidade de conservação, né? Como também tu não pode ter uma cidade que não tem unidades de conservação. Né? É isso que eu digo, Merilson. Que lei é essa que a gente está tratando, sabe? Essa lei foi construída como? Florianópolis tem um, sabe, um território enorme de unidade de conservação, mas que na prática tu olha, sabe, não foi implementada. E extrapola isso para outros exemplos, a legislação ambiental, de forma geral, a área de preservação permanente. Cara, tu sai criando restrição no solo urbano, que estaria apto, em tese, para adensamento. Tu vai se isso não for muito bem articulado, como tu mesmo falou, com uma estratégia de
forçar o cumprimento da restrição, tu vai criar, na verdade, uma pressão para ocupação desses espaços, ocupação clandestina. Sujeito que tem um terreno grande, metade, 90% de terreno, de repente ficou inviabilizado do ponto de vista ambiental, ele não vai ter nenhum incentivo para cuidar daquela propriedade. Então, e tu vai criando... E a camada mais vulnerável vai sendo empurrada para lá, daqui a pouco só o resultado que tu querias, que era maior proteção ambiental, tu chegou no inverso. Que é a tal da gentrificação, né, Pedro, causada muitas vezes pelas restrições ambientais e urbanísticas. Cuidado, a gente vive muita demagogia, eu acho. Assim, Exato. Falar nesses espaços, assim, tu vai falar num espaço desse de discussão, unidade de conservação, tu vai ponderar que não deve ser feito de forma, né, irrefletida, tu já é taxado de o antiambientalista, o degradador, o lacrado, como diz agora nas redes sociais. Isso é curioso, tá? São as mesmas pessoas, as primeiras a fazer esse discurso, né, de... que quando a água, né, bate no seu pescoço, é o primeiro a estar em situação irregular, mora numa área irregular e a grande crítica é pela regularização. E assim, se uma unidade de conservação dessa pega uma propriedade dele, aí vira o jogo. Então, num dos outros é fácil, né? Tu fazer discurso populista do ponto de vista ambiental, tendo em jogo o patrimônio dos outros, é simples. Eu sempre digo, eu chamo de ambientalista de rede social. Eu já fiz trabalhos no Pará, né? Fizemos um trabalho com uma grande uma empresa de produtora de açaí, e quando eu passava eu cheguei na fazenda, né? Pô, você pega um avião, né? Chega até a cidade, depois mais tantas horas de barco, mais tantas horas de carro, assim, um local muito longínquo, né? E eu passava pela fazenda e tudo queimado, algumas ocupações, e eu perguntei do que se tratava isso. Falei, cara, isso aqui é a nossa reserva legal, porque na Amazônia a reserva legal das propriedades é 80% na Amazônia legal, né? Nas outras áreas no Brasil é 20% a reserva legal. Na Amazônia é o contrário. Então se você tiver uma área de 10 hectares, né, você vai ter que se virar produzindo em 8 hectares serão áreas de reserva legal que você não pode ter nenhum uso. O que acontecia? Essas reservas legais eram invadidas. E aí o proprietário ainda era responsabilizado por essa invasão. E ele mesmo dizia assim, eu não tenho como coibir essa invasão, né? Porque eu vou ter que botar alguém para cuidar, né? O invasor chega lá, pode acontecer uma violência e o que ele fazia? Boletim de ocorrência. Então esses 80% todo degradado, ele só ia fazendo boletim de ocorrência. Invadiram a minha área, tocaram fogo, retiraram madeira, né? Então é essa a grande crítica que eu faço, porque a legislação de proteção ambiental, ela tem que ser factível. Porque se ela não for factível, ela não vai ser cumprida. Eu acho, ela tem que conversar com a nossa realidade. Exato. Às vezes o ambientalista, assim, esse mais ferrenho, ele não percebe isso. Ele tem essa agenda, né, que ele idealiza como o melhor cenário. Eu acho até assim que a figura do ambientalista é necessária. Totalmente. Sabe? Faz um contraponto importante. Totalmente. Sabe, para aquele que também não tem limite, não tem freio. Você ouvir o outro lado. Né? E o segredo está nisso, está em equilibrar, em calibrar esses dois discursos e chegar num ótimo. O que eu acho que não tem espaço, né, Merilson? Numa cidade que se pretende sustentável, é o não pelo não. É o ativismo, né? É uma obra de requalificação da Ponta do Pitoco, na Lagoa da Conceição. Pô, esperada. Hoje a gente tem, sabe, é um dos principais pontos aí da Lagoa da Conceição. Um baita visual, vai um monte de gente naquele. E não tem onde sentar. Sim. Né? Se tu precisar tomar uma água, tu não consegue comprar. Em que lugar do mundo, Emerilson? Exato. Numa orla ou num espaço bonito como aquele, tu não ia encontrar um serviço assim para atender o usuário. Exato. Né? Exato. Lá fora a gente vê o inverso, inclusive, né? Essas praças, os parques, eles terem esse tipo de, né? de serem casados com esse tipo de equipamento, de infraestrutura. Aqui não pode. Exato. Aí não pode melhorar uma ponte que está caindo, né? Que vai alargar. Esse é o desafio. Não pode, né? Uma marina, Exato. Né, Merilson? Não Exato. pode nada. Exato. E que cidade que a gente quer? No final das contas, é uma cidade de um grupo só. Que cidade que a gente quer. Estamos aqui no Cidades Sustentáveis, podcast da Jovem Pan, que traz um assunto muito atual, que é a discussão
né, da gestão ambiental urbana, como gerenciar a nossa cidade, trazendo todos esses fatores intrínsecos, né, trazendo a necessidade da preservação dos nossos recursos naturais, mas garantindo qualidade de vida com os serviços socioeconômicos, né? E estou aqui com o Dr. Pedro Niebuhr, professor, advogado. Então, a gente vai trabalhando esse assunto, né, nesse nosso próximo estágio do nosso podcast. E aí eu já trago também essa questão, né, Pedro? O não pode pelo não pode. Né? É um desafio grande que a gente tem, profissionais da área de engenharia, biologia, geografia, porque a gente foi formado, o objetivo da engenharia é dizer como. Né? Esse é o objetivo da engenharia. E a engenharia, ela tem um papel assim, ela foi uma grande responsável pela exploração dos recursos naturais, mas hoje eu também acho que sem a engenharia você não vai ter uma solução. Vai, né? vir da engenharia. Vai vir da engenharia, para a gente reverter essa situação. E aí a gente tem vários exemplos na cidade, né, que a gente vê em outras metrópoles, né? Tu estava falando, como é que isso serve lá e não serve aqui? Né? Eu acho muito engraçado, a gente estava discutindo, hoje estamos discutindo a questão dos elementos hídricos, né? Dos cursos d'água em área urbana. Aí para você tomar um café na beira do Sena, né? Você viaja para a Europa, paga um dinheirão e acha maravilhoso. E aqui não, aqui você tem um elemento hídrico que às vezes está totalmente incorporado à macrodrenagem urbana, e você ainda está naquela discussão do afastamento de 30 metros de mata ciliar, num ambiente onde as funções ecológicas, elas se modificaram. Não é que elas foram totalmente perdidas, elas se modificaram. Né? Você fala hoje do Rio Pau do Barco, ali no Saco Grande, né? E outros elementos hídricos que foram incorporados, e a ideia era trabalhar esses elementos dentro da sua função de drenagem, mas trazendo também, porque não uma função de lazer, né? Uma função de você criar espaços turísticos, né, Pedro? E a gente vê uma dificuldade grande em cima disso. A gente tem um problemão, né, eu acho que está lá na origem, sabe? A gente tem uma mesma legislação ambiental que se pretende ser aplicada para a floresta, para proteger a floresta intocada na cidade. Exato. Cara, o quadrado num redondo não vai funcionar. A cidade pressupõe infraestrutura, pressupõe adensamento. Essas pessoas adensadas, elas vão pressionar para usar daquele recurso natural de forma diferente daquilo que a gente vê lá no campo e na natureza. Eu acho que a gente devia ter uma legislação ambiental para as cidades. E isso vai... Né? Eu só acho que é diferente. Ela deveria poder ser diferente do que... Pedro, mas assim, vai dizer, é para flexibilizar, para diminuir os parâmetros protetivos. Não necessariamente. Os técnicos vão fazer a leitura, sabe? Vocês da área ambiental vão pegar, por exemplo, uma bacia, né? um elemento hídrico e vão avaliar aquilo, né? O Dr. Luiz Eduardo de Palhoça, ele costuma dizer, não existe um rio igual ao outro, como não existe uma pessoa igual a outra. E tratar elas como se fosse a mesma coisa vai dar errado. Então, assim, fazer uma leitura daquele elemento hídrico, definir o quanto de proteção seria necessário para ele, ou estabelecer parâmetro para que isso pudesse ser replicado em outros, eu acho que é ideal. E, assim, e conviver com um grau de interação maior do que aquele que haveria na natureza intocada. Isso tem que ser visto como natural. As cidades, elas ocupam uma fração muito pequena, as áreas urbanas do país. E tu trouxe... 0,6% só. Isso, e nesse 0,6%, a gente tem 2/3 da população. Né? Mais, 80% da população brasileira está morando em 0,6% do nosso território. É evidente que aqui, sabe, o grau de intervenção tem que ser diferente. A pergunta que a gente deveria estar fazendo é: que intervenção que a gente quer? Uma intervenção qualificada? Algo bem feito, como a gente vê lá na Europa, o Lago de Zurique, né? Olha só, olha a relação que se tem lá fora, em Chicago, com o espelho da água, com a borda da água e com a infraestrutura que pode acomodar isso, em comparação com a nossa aqui, com o que a gente admite como possível. Nada. Agora a gente está pensando em passar uma patrola na Lagoa da Conceição inteira, sabe? Para aplicar uma legislação que nunca foi clara, que nunca foi assim tão redonda, que foi mudando ao longo do tempo,
vendo o proprietário hoje como, sabe, como o culpado ou o malvado. E essa modificação, né, Pedro, da legislação ambiental, muitas vezes ela joga as pessoas na ilegalidade, ou seja, o que era legal passa a ser ilegal, e parece que só na área ambiental que a lei retroage, né, cara? Porque a gente vê, por exemplo, o afastamento desses elementos hídricos, essa questão que a gente discute hoje na Lagoa, né? A gente tinha nos elementos hídricos, lá até 1986, a gente tinha um afastamento de 5 metros, né, de elementos hídricos até 10 metros de largura. Aí depois isso pulou para 30. E aí muitas vezes hoje o cidadão é autuado, sendo que a atividade dele era regular no momento em que ele desenvolveu a atividade, e ele passa para a ilegalidade, e a gente vê muitas vezes o direito ser tão claro para outras áreas, e na área ambiental a gente ainda permite isso, né, que o cara que a lei retroaja, o que eu aprendi com os colegas advogados, que isso não acontece, né, Eu Pedro? acho loucura, a gente faz, eu como advogado, sabe, meu dia a dia é esse esforço, é tentar mostrar, olha, calma, não é assim, não é... vamos tentar olhar com razoabilidade, vamos tentar entender o contexto, vamos ver como é que a lei foi se desenvolvendo ao longo do tempo, vamos tentar construir solução melhor. A palavra razoabilidade, eu acho que é o conceito mais faltante, né, cara, quando a gente discute essas questões ambientais, porque é uma falta, né, realmente de razoabilidade. Se o discurso for raso, cair nessa de que não podia e o sujeito está lá, então quer dizer que ele está em situação irregular, o razoável vai ser, olha, sai daí. E quando o que a gente está pedindo é, não, sabe, vamos ver, caso Lagoa da Conceição, é emblemático, vamos ver, sabe, o efeito disso tudo aqui. Primeiro, qual que é o grau de intervenção que a gente tem urbanizada? Na Lagoa inteira, isso é relevante, não é? Porque às vezes... né? Nossa percepção pode estar distorcida. Mas é mínimo, né? Bom, tu fez esse levantamento, né? Exato. Primeiro, vamos ver qual que é o grau de intervenção. Isso é realmente... Se a gente fosse caminhar para essa solução que está se pretendendo aqui, de botar tudo abaixo, qual que seria o resultado disso positivo? E o negativo, vale a pena? Né? Será que não tem uma solução intermediária que preserve o pessoal que está lá, ou que contava com uma sinalização do poder público em determinado sentido, preserve essas pessoas e ao mesmo tempo também contemple a infraestrutura que eu, como cidadão, também gostaria de ver lá. Também gostaria de acessar todos os trechos da lagoa e poder usufruir dela. E eu acho, Pedro, assim, que foi essa ideia que eu tive para construir esse podcast, né, junto com os colegas da Jovem Pan, que era justamente abrir um pouco a cabeça das pessoas e trazer essa ideia, né, da razoabilidade na área do planejamento ambiental. A gente tem muita gente boa em Florianópolis agora, sabe, no cenário de tomada de decisão. O prefeito é excepcional. Assim, nessa matéria o prefeito dá um banho. As pessoas que ele coloca para tomar decisão nessas áreas são incríveis. A secretária Ivana, a secretária Michel. Principalmente a área de desenvolvimento urbano, né, Pedro? Eu acho que são profissionais assim do mais alto gabarito. Esse pessoal ele vai pro Brasil inteiro falar o que está sendo feito aqui, as ideias que eles estão gerindo, os projetos. Ele entendeu que a gente deveria ter profissionais no setor e nem tanto políticos, né? Mas assim, vamos falar a verdade, né, Melilson? Existe esse grupo altamente qualificado, razoável, ponderado, sabe? Que quer fazer essa amarração que a gente falava de diferentes interesses e construir soluções adequadas. Mas tem o grupo lá do não, que talvez tenha até mais força. Ou, né, principalmente na área ambiental. E no ambiental a gente sabe, tem profissionais lá que colocam ideologia acima de tudo, que vê mercado como malvado, como vilão, né? E que acha que está imbuído numa missão de salvar a cidade, de negar. Pedro, como é que tu vê esse ativismo, tá? Esse ativismo ideológico, ambiental, dentro do serviço público? Como é que tu vê isso como advogado? Como a gente veria o outro lado também, um serviço público que fosse cooptado por interesses... Pelo interesse econômico unicamente, né? Já foi assim até no passado, né, cara? A literatura explica, inclusive, esse movimento, né? Exato. De processo de tomada de decisão tendo sido cooptado no passado, exato. Depois a sociedade ter se engajado mais, né, nessas discussões... Mas sim, é o mesmo efeito tão ruim quanto, só que eles, né, quem não percebe assim como quem
quer tudo também não percebe né, que o meio termo é o ideal. É terrível, assim, a gente bater, lidar com um sujeito, né, ou com um agente que não está aberto, não está predisposto sabe, a considerar o teu ponto de vista, o teu argumento, a te contemplar de alguma maneira, não é que é para dizer sim, mas assim, para ter um diálogo franco contigo, ele já parte de uma, sabe, a decisão já está tomada, aí é o fim do mundo, né? Pedro, e que mensagem, cara, tu deixaria para os profissionais que hoje trabalham nessa área, né? Tanto do lado governamental, nessas aprovações, como quem faz esse planejamento ambiental, né? Já que pelas tuas mãos, como docente, passam esses futuros profissionais que vão operar ou na área do direito, ou na área da engenharia, ou na área... Eu vou ser franco, Emílio, eu acho que eles saem da universidade, especialmente da federal, bem tendenciosos, bem, sabe, enviesados para essa militância, para o mercado como um vilão. Está impregnado isso hoje, é a percepção que eu tenho. Eu tenho como missão tentar desconstruir isso, sabe? Sensibilizá-los de que, olha, não é bem assim. A gente não deve... O sujeito não deve entrar no serviço público para dizer não. Por que isso? Né? E tem muita gente que pensa assim, que entra lá e diz, não, agora eu vou negar tudo, minha função é negar, criar dificuldade. Eu, como professor, eu tenho isso como ideal. Eu vou plantar uma semente na cabeça dessas pessoas que estão passando por mim, para elas perceberem que, cara, não deve ser assim, não deve ser enviesado, não deve ser militante. A gente pode ter nossa percepção, nossa visão de mundo ideal, mas existe uma legislação, né, que foi debatida no foro adequado, que tem que ser cumprida. Muitas vezes essa legislação vai dar assim, a margem, razão, aso para a pretensão que a gente não gostaria de ver, e a gente tem que saber respeitar isso, faz parte do jogo. Essas são as regras do jogo, não manipular, sabe? Não distorcer ou tentar criar interpretação para fazer prevalecer a nossa posição. E tu sabe, né, Pedro, que eu vejo na área ambiental muitas vezes que se tu errar para conservação não é erro. Entendeu? É aquele cara que faz cálculo estrutural. Tudo bem. Sabe? Aumenta muito o cálculo estrutural na engenharia para não dar risco, mas aquilo também é uma falha. Né? Então, eu vejo isso bastante na área ambiental. Eu tive uma discussão com um perito que a procuradora do Ministério Público queria que eu dissesse que a área era de preservação permanente. Só que, tecnicamente, não era. A área era protegida pela lei da Mata Atlântica. O fim era o mesmo, tá? A área seria, inevitavelmente, ela seria protegida, tá? Mas ela queria que eu dissesse, inclusive na audiência, não, nós fazemos acordo se você disser que a área é de preservação permanente. E eu estava fazendo o papel de técnico. Eu falava, doutora, eu não posso dizer que a área é de preservação permanente, porque assim, a área ambiental, eu faço muito uma analogia com a área de medicina. Né? Tu vai dar um diagnóstico, tu não vai dar um diagnóstico, o cara é meu amigo, eu vou aliviar no diagnóstico. Não tem isso. São duas coisas, né, meu? Assim, quem está migrando por serviço público, tem a mente aberta. Quem vai para iniciativa privada, faça com responsabilidade. No passado, talvez, pode ter, né, acontecido, né, do sujeito atender. Não, eu acho que hoje está todo mundo maduro, os consultores, os profissionais dessa área, eles estão, né, conscientes da responsabilidade do papel deles e tendem, na grande maioria, claro que vai haver, né, mas em toda a área vai ter um problema. Mas a visão maior E assim, a gente tem que lidar com franqueza com o fato de que, em matéria ambiental, há sim uma margem grande de subjetividade, né, Merilson? Exato. A tua posição, a tua interpretação sobre um fenômeno natural pode ser diferente da do colega. Exato. E necessariamente se resolve na base do certo e do errado. Vamos tentar construir um consenso possível, né? E ninguém está pensando nisso. Gente, Pedro, o papo está muito bom. Pedro, profissionais da área de meio ambiente, a gente é assim. Se deixar, né, Pedro? A gente fica várias horas aqui debatendo, porque a gente faz isso pelo amor que a gente tem a profissão, né? É uma área desafiante e é para isso que o podcast se presta, Pedro. Tá? A gente está chegando ao final.
Eu quero agradecer a tua participação, muito produtiva, né? Assuntos que já vou te dizer que eu vou te convidar outras vezes, né? Porque a gente acaba... Convite é convocação, né? E a gente acaba trazendo assuntos que afetam todas as pessoas, né? Então, a pessoa precisa morar, precisa trabalhar, precisa ter a sua atividade social e precisa ter um meio ambiente de qualidade. Afinal, a venda da nossa cidade, né, venda no bom sentido, as pessoas vêm morar aqui por essa qualidade de vida. Né? É o nosso ativo, né, econômico, é o nosso ativo ambiental. Quero agradecer, Pedro, a tua participação, agradecer aos nossos ouvintes e convidá-los já para o nosso próximo Cidades Sustentáveis. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, à disposição. Fechou? Se deixar, a gente